Do Recife. Esse microfone, não sei se está funcionando. Tá. E vamos dar início agora à nossa audiência pública sobre a Lei de Benefícios Eventuais. Eu vou convidar para a mesa, começando por Rosângela Fontes, que é gerente de Proteção Social Básica, que mudou, mas você vem representando a Secretaria da Assistência Social, né? Ian Lopes, representando a Secretaria Executiva do Conselho Municipal da Assistência Social. Tem aqui uma representação da ATAS, mas eu não estou vendo o Fagner. Tem outra pessoa? O FETSUAS, o Fórum Trabalhadores e Trabalhadoras do Sistema da Assistência Social, Robélia Lopes. E representando o movimento da população em situação de rua, Robson da Silva. Então, gente, muito inicialmente importante dizer da importância dessa audiência, da importância da existência dessa lei e de a gente poder dialogar mais sobre como a gente pode regulamentá-la, enfim, e dar transparência e publicidade aos caminhos que as pessoas precisam trilhar para ter acesso a esses direitos. Eu estou vereador há quase 8 anos aqui na Câmara, e para quem se propõe a trabalhar no campo dos direitos, é um grande desafio, porque o tempo inteiro, e muitos de vocês são testemunhas disso, a gente recebe pessoas, ou a gente é contactado por pessoas, eu preciso de uma cesta básica, eu preciso de um transporte, eu preciso enterrar um ente querido, e durante muito tempo, esse costume ficou muito arraigado na nossa cultura, a ponto de que muitas pessoas entendem esses possíveis auxílios como um ato de bondade, seja de um vereador, seja da própria gestão pública. E nós compreendemos que isso não é um ato de bondade, isso não é um carinho, isso não é uma generosidade, isso é um direito, e que todas as pessoas que precisam ter acesso, que precisam ter esse direito garantido. E aí, a partir dessa necessidade, nós aqui do mandato construímos uma cartilha que explica um pouco sobre como se ter acesso a cada um dos benefícios que compõem essa lei, embora a gente também entenda que a gestão precisa nos ajudar também na regulamentação, facilitando processos e dando transparência a essa lei, para que as pessoas cada vez mais compreendam que se trata de um direito e não se trata de uma generosidade, de uma bondade, da boa vontade de quem está gestor, de quem está gestora naquele momento. Assim como também a gente entende que o próprio sistema da assistência social aqui no Recife também precisa estar preparado plenamente para que todos esses benefícios que estão previstos na lei possam ser garantidos com o mínimo possível de embaraço, com o mínimo possível de burocracia. Então, vou convidar Nise Santos, ela que é profissional de saúde, mas muito envolvida com a assistência social, ela que foi assessora do nosso mandato até a semana passada, ela agora não está mais formalmente trabalhando conosco, porque está pré-candidata, e aí, seguindo a lei eleitoral, ela não pode mais estar atuando como assessora e não está, mas como ela participou da pesquisa, eu vou convidá-la para que ela possa apresentar tanto a cartilha quanto os nossos achados que foram feitos a partir de pedidos de acesso à informação, que vou dar logo um spoiler. Nós verificamos que o alcance da lei, pelo menos no que está registrado, ainda está bem aquém do que nós esperávamos que fosse. Embora você não tenha um dado muito relevante de pessoas que buscaram o auxílio e não o receberam, mas o número de pessoas que buscam várias modalidades do auxílio e que recebem ainda é muito pequeno, né? Se a gente imaginar o tamanho do Recife, o tamanho da nossa população, o tamanho das pessoas, a quantidade de pessoas que estão em vulnerabilidade. Então, eu vou dar 20 minutos para que Nise faça as apresentações, depois a gente volta para a mesa, cada pessoa terá 7 minutos para fazer sua intervenção, a gente abre para a plenária e volta para as considerações finais. Nise, fique à vontade, é uma honra tê-la com a gente hoje. Bom dia. Desculpa, Nise, só dizendo, depois
a partir de hoje de tarde, tanto a apresentação, os slides, quanto a cartilha inteira. A cartilha ela não foi impressa, porque a gente não tem dinheiro, mas ela está em formato digital e tudo isso vai ficar disponível nas nossas redes. A cartilha, particularmente, viu, galera do Movimento Pop Rua, ela é muito importante para que a gente possa espalhar pelo mundo, né, o caminho das pedras para acessar esses direitos. Então, tanto para organizações da sociedade civil, quanto para as pessoas da assistência social, quanto para pessoas que possivelmente podem ser beneficiadas, essa cartilha vai ser uma grande ferramenta. Nise, está contigo. Bom dia a todos, a todas. Saudar a mesa em nome de Ivan. Agradecer a presença de Robélia, do FET Suas, de Robson, do Movimento da Pop Rua. Agradecer a presença de Ian e de Marcos, representando a Prefeitura. Primeiro dizer que a Lei dos Benefícios Eventuais, que foi aprovada em 22 de julho, em julho de 2022, de fato é um grande avanço que a gente presenciou, e ela, de fato, tende a responder a uma demanda importante que o Recife tem e que estão expressos em dados oficiais nossos. Eu quero Tiago, não é essa, é o primeiro documento. Pronto, a gente está aqui explicando um pouquinho o que são os benefícios eventuais, né? Eles são benefícios temporários, suplementares, não são para a vida toda, mas são benefícios que visam responder a alguma situação de vulnerabilidade ou alguma situação de vulnerabilidade que as pessoas venham a passar, ou responder a situações como calamidade, como eventos climáticos, que fazem com que as pessoas percam suas casas, saiam do seu local de moradia, né? Visa responder a uma série de questões que vêm violar temporariamente a condição do indivíduo, da indivídua, e que aí precisa de uma proteção do Estado, né? Essa lei, esses benefícios, eles cabem, né, em caso de morte, nascimento, situações de vulnerabilidade e risco, como eu disse, social temporárias, né, como estado de calamidade pública, incêndios, desabamentos, deslizamentos, enchentes e coisas afins, coisas que o Recife, né, convive muito. O Recife é uma cidade que convive com muitos deslizamentos. Recife é uma das cidades, né, que, diante aí da crise climática que a gente atinge, é uma das cidades que mais podem ser afetadas. Em um ranking aí de um estudo da ONU, nós estamos ali no 15º lugar de cidade que mais pode ser afetada nesses eventos e mudanças climáticas. Então, essa é uma lei que, de fato, responde a uma trajetória, né, a uma trajetória e a pessoas que são vítimas, sobretudo, desses eventos, mas também, né, de vulnerabilidades sociais, como a gente sabe, e aqui tem os companheiros e as companheiras da população do movimento da Pop Rua, que exatamente, e que não só esses eventos colocam as pessoas em vulnerabilidade, né? Desemprego, fome, ausência de direito, política pública, coloca as pessoas em situação de marginalidade, e essa lei ela visa proteger e dar proteção temporária para essas pessoas. Como eu disse, ela foi sancionada em 22 de julho pelo prefeito João Campos, como parte aí de uma exigência antiga do movimento em torno da assistência social. Ela está amparada, né, em uma lei nacional. Era uma reivindicação longa, né, e finalmente ela chegou. Pode passar, Tiago.
Mas a lei de benefícios eventuais, ela precisa, e ela nos diz, ela nos dá orientação, né, que ela precisa partir de indicadores sociais para se pensar, né, seus critérios. E aí eu trouxe alguns dados socioeconômicos do Recife, do mapa da desigualdade entre as capitais brasileiras, que é uma pesquisa muito reconhecida e muito legítima aqui no Brasil, né, que foi divulgada no dia 26 de março de 2024, que traz dados da desigualdade das capitais, das 26 capitais brasileiras. E aí tem alguns dados que eu acho que são importantes a gente apresentar aqui, que eu acho que tem tudo a ver com o tema que nós estamos tratando, né? Primeiro dado, hoje o Recife, no novo censo de 22, Recife tem 1.488.000.000 de pessoas, né? Inclusive, sua população diminuiu. Nessa pesquisa, e está divulgado em vários sites, né? Ela diz que Recife é a segunda capital do país com maior quantidade de pessoas abaixo da linha da pobreza. Isso equivale a 11,2%. Recife é a segunda capital com maior taxa de desocupação no Brasil. A taxa de desocupação hoje no Recife equivale a 15%. Né? Recife é a segunda capital, né, com proporção de pessoas com rendimento real domiciliar per capita inferior a 1,9 dólares por dia, ou seja, uma renda muito baixa. Recife é a terceira nessa pesquisa, é a terceira capital que pontua, né, com maior índice de violência contra a população LGBTQIA+, terceira em taxa de homicídio e a terceira em taxa de homicídio juvenil por 100.000 pessoas. Né? E esse dado é o dado que a gente tem usado dessa pesquisa, que demonstra que Recife, embora no índice Gini tenha saído da segunda posição em 22 e passado para a sexta, essa pesquisa nos mostra que tem avanços na cidade do Recife, mas praticamente essas vulnerabilidades sociais elas permanecem com pouco avanço. E por isso que ela, nessa pesquisa, e dialoga muito com a pesquisa do IBGE, que traz esse índice para dar essa colocação, que é a segunda capital mais desigual do país, só perdendo para Rio Branco, no norte do país. Ou seja, isso tem tudo a ver com a lei de benefícios eventuais, porque são esses processos que geram vulnerabilidade, né, e que faz essa lei existir. Pode passar, Tiago. E aí nós fomos olhar, nós fizemos sistematicamente em 2023 uma série de pedidos, né, de informações para a gente poder compreender como é que está a aplicação dessa lei. Como o Ivan colocou aqui, chega uma série de demandas no mandato sobre o não acesso ao auxílio natalidade, o não acesso à cesta básica, né? Chega uma série de questões e quando a gente estava recebendo esses dados, sempre tinha uma resposta: olha, tudo que foi solicitado à prefeitura foi demandado. Né? E aí essa era a resposta geral e a gente começou a tentar fazer uma pesquisa sobre como que estava essa aplicação. E aí a gente tem alguns dados que a gente queria apresentar e que também a gente não consegue se aprofundar nesses dados, tanto do ponto de vista financeiro e nem de como eles são pensados. Então, por exemplo, se você olha aqui o auxílio natalidade, em 2023, em 2023, não é de 20 a 23, essa tabela só é referente ao ano de 2023, gente. Isso foi um erro. Aqui a gente está dizendo que os CRAs dispensou 175 auxílio natalidade, os CREAS dispensou 17 e o Hotel Social 1, ou seja, um total de menos de 200 auxílio natalidade. De fato, o que a informação nos diz é que todos os auxílios que foram solicitados, eles foram dispensados e ofertados. Mas a gente sabe, pelo diagnóstico, essa mesma pesquisa das cidades sustentáveis, ela diz, por exemplo, que o Recife é a 18ª cidade que mais a gente encontra meninas, por exemplo, com gravidez indesejável até 19 anos. A gente sabe que esse número, menos de 200 bolsas, concessão de 200 auxílios natalidade em um ano, para uma cidade que a gente sabe que sofre de um problema de saúde pública com relevância, que é a gravidez na adolescência, por exemplo, e, sobretudo, em meninas em situação de vulnerabilidade, é muito pouco. Né? Pode passar, Tiago.
O auxílio transporte. Me parece que o auxílio transporte é o que mais é o que mais se tem oferta. Por exemplo, se vocês olham aqui nessa terceira coluna, os serviços de alta complexidade e média complexidade distribuíram em torno de 624 cartões, o da alta, o da média 1.377, e mais os da proteção básica, mais em torno de uns 145. Né? Esse é o único dado financeiro que a gente tem, por exemplo, dos benefícios eventuais concreto que foi nos dado. Então, foi um gasto mais ou menos de R$113 mil no ano de 2023 que a gente teve com o auxílio transporte. Mais uma vez a pergunta, né? A gente dispensou cerca de menos de 1.000 cartões de transporte, né? Que são recarregados, né? São recarregados, e a mesma resposta nós temos. Eles são o que foi solicitado, foi dispensado. Essa é uma quantidade compatível à nossa população, às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Por exemplo, esse dado que dialoga que a gente tem 15% de taxa de população desempregada, né? Que deveria ter acesso ao transporte gratuito, porque não tem dinheiro para pagar transporte. Será que, se fizer uma proporção rápida aqui, será que isso cabe? Será que isso é o suficiente? Pode passar, Tiago. O auxílio utilidades, né, que é aquele que você compõe para pessoas que perdem tudo, família, você tem um kit de fogão, utensílios de cozinha, geladeira não tem. Banho, utilidades, exatamente. Em 2023 foram dispensados 22, mais 32, enfim, menos de 100. Né? Lembrando que a gente, em 22, passou por uma calamidade que deixou mais algumas centenas de pessoas sem casa. 2022. 23 é o dado que a gente tem, a gente não conseguiu apurar os de 22, mas menos disso. Ou seja, nós com certeza sabemos que hoje tem muito mais pessoas no Recife, sobretudo pela tragédia 22, sobretudo pelas recorrentes chuvas, que colocam as pessoas, né, em área de risco, que precisam disso, e a gente tem. Pode passar, Tiago. O auxílio, a Fórmula LAC, né, que é um dos auxílios de vulnerabilidade social. Esse é um dado geral também de 23, né? Foram solicitados, distribuídos a Fórmula 1, 7.392, 6.864. Esse me parece que ser um número razoável, importante, mas a gente também não sabe como é que a Secretaria calcula esse número. É com base em quê? Né? É uma das perguntas que nós queremos encaminhar à mesa. Pode passar. Né? Cesta básica. Né? Em 23, houve uma dispensação de mais ou menos o ano inteiro, tá, gente? O ano inteiro, pelo CRAS, CREAS, Casa de Acolhimento, em torno de mais ou menos 9.000 cestas básicas. O ano inteiro. 9.000 cestas básicas. Se você pega 9.000 cestas básicas e divide aí por 2, vocês vão ver que tem uma média muito baixa, que não corresponde, por exemplo, aos dados de vulnerabilidade social e de fome e de insegurança alimentar que a gente passa. Mais uma vez, como é que se pensa isso? Como é que o CRAS, Alto do Mandu, durante o ano, é determinado que ele vai dispensar 771 cestas? Como esse cálculo é feito? Né? Inclusive, a Lei Nacional diz que isso tem que ser pensado a partir de indicadores socioeconômicos, análise da equipe assistencial, né, da vulnerabilidade, tentar mensurar isso. Pode passar, Tiago. E aqui é um condensado que a gente fez dos anos, agora sim, de 20 a 23, né, das cestas básicas. Só para vocês entenderem, em 2020, no ano da pandemia, a Prefeitura, durante o ano inteiro, liberou 4.804 cestas básicas. 2021, segundo ano da pandemia, isso aumenta, da pandemia da Covid, 19.476. 2022, esse número baixa um pouquinho, 16.043. Ano passado, é aquele número que eu dei de quase 9.000, 8.016 cestas. O auxílio funeral, a gente não teve dados destrinchados do auxílio funeral, a gente teve acesso a esse condensado. 20,
1.153, 2021, 1.019, 2022, 867 e de janeiro a outubro de 23, 596. Lembrando, mais uma vez, dialogando com aqueles dados, Recife é a terceira capital com maior taxa de homicídio no geral e de homicídio juvenil, né? Ou seja, morre muita gente no Recife e morre muita gente que não tem condições de ser enterrada. Como é que são feitos esses cálculos? Né? O kit enxoval, né? Em 20, 2.475, em 21, 2.776, em 22, 2.623 e em 23, 1.140. Né? Essa análise, essa relação é feita com um dado importante que a gente tem na saúde, né? Que é a taxa de natalidade, ano. Aqui a Secretaria de Saúde tem de natalidade por mês. Né? A gente consegue ter acesso a esses dados. E o auxílio acolhida, em 20, 3.638, em 21, 4.822, em 22, 5.219 e em 23, 5.294. Isso aí é importante dizer, esses números vão aumentando coincidentemente com, e a gente tenta fazer essa relação do auxílio acolhida, sobretudo com o período com a tragédias que, enfim, né, que abalou o Nordeste, sobretudo Pernambuco, Recife, daquelas chuvas. Pode passar. Alguns dados orçamentários. A gente entende que a gerência ou a secretaria, né, onde está lotado os benefícios eventuais, é a Secretaria de Ações e Proteção Social Básica. Esse aqui é o orçamento de 2023. A dotação inicial foi de 57 milhões, a atualizada de 43. O liquidado e o pago foram de 37 milhões, quase 38 milhões. O que vale aqui nessa tabela é esse último valor que foi pago. Ou seja, a Prefeitura gastou em torno de 38 milhões com os benefícios eventuais. O PIB de Recife, em 2023, chegou quase 7 bilhões. Isso equivale a nem 1% do orçamento da cidade. Se alguém puder fazer a conta aí, quase 7 bilhões para um gasto de 38 milhões, isso nem 1% do orçamento chega. Pode passar. 2024, esse ano, a gente fez a simulação, né? A dotação para essa política está de 41 milhões, ela foi atualizada ainda em 41 milhões. Até agora, ela foi liquidada 12 milhões 978 mil. Ou seja, estamos em julho e a gente tem 12 milhões de 41 liquidado e operado. Né? Ou seja, muito menos ainda. O que a gente bate com os números que a gente consegue acessar de forma muito precária, é muito sacrifício, muito difícil, preciso dizer isso, Ivan, muito difícil a gente obter esses dados. Eles não vêm destrinchados, eles não vêm esmiuçados. A gente tem que fazer deduções, né, sobre isso. Quando a gente faz essa comparação do orçamento, dos dados frios e absolutos, né, porque são dados absolutos, não dá nem para a gente fazer grandes generalizações, né? E quando a gente compara com alguns dados socioeconômicos, a gente vê que a lei é um importante avanço, mas que o orçamento ainda ocupa um lugar muito pequeno para o tamanho das vulnerabilidades que a cidade do Recife tem, né? E os números absolutos, eles não são explicados, a gente não compreende como é que eles são pensados, como é que eles são. Embora a gente saiba que tem equipe assistencial, que tenha tudo isso, mas com base em quê? A lei diz que esses números eles têm que estar adequados à provisão financeira do município, eles estão atrelados a isso. Mas a gente acha que isso é um limitador da lei dos benefícios eventuais, e é exatamente por isso, na nossa opinião, que ela ocupa um espaço tão pequeno no orçamento da Prefeitura. 38 milhões ano passado, e esse ano, julho, mais da metade do ano, só se operou mais basicamente 13 milhões, o que é muito pouco para o tamanho dos problemas que a gente tem. Pode passar, Tiago. Nossas perguntas, né? Quais são os indicadores sociais que definem esse teto de cada CRAS? Né? Quais são? Como é que é isso? Como é que muda? Como é que são feitos esses cálculos? A gente sabe que há demanda reprimida, né?
todos eles, a gente sabe que existe demanda reprimida, né? Sobretudo para aqueles de vulnerabilidade temporária. Onde é que estão os dados dessas demandas reprimidas? Como é que a gente acessa? Como é que a prefeitura lida com isso? Como é que a gestão lida com esses dados reprimidos? Porque nós temos poucos dados nessa área. Por fim, a gestão sabe nos informar quando é que qual a previsão de regulamentação da lei. Foi uma proposição da Conferência Municipal da Assistência Social, que aconteceu em julho do ano passado, uma das principais resoluções e que está sendo encaminhada ao Conselho Municipal da Assistência Social, a regulamentação dessa lei, né? Com escuta de usuários, de trabalhadores, de gestores, para se pensar uma lei de benefícios eventuais para o Recife mais próxima à sua situação de vulnerabilidade. Valeu, Nise. Importante a gente se debruçar sobre os números, né? Embora a lei de benefícios eventuais ela negrite que a aplicação da lei está condicionada à possibilidade econômica do município, quando a gente observa o orçamento, não há indícios de que há um problema orçamentário, assim, não há indícios de que ela não avançou mais por falta de recurso, porque a gente consegue encontrar recursos que poderiam estar sendo utilizados e que ainda não estão. Eu vou mostrar rapidinho a cartilha. Eu não vou apresentar não, mas eu vou mostrar, dizer que ela vai estar disponível para todo mundo. Você põe o outro aqui, por favor. Pronto, essa cartilha que a gente desenvolveu está lançando hoje. Pode passando. Enfim, pode passando. Então ela mostra o que são os benefícios, né? Cada um deles explica direitinho, pode passando. Aí como é que se inscreve no Cade Único, porque a gente sabe que todo mundo precisa estar inscrita para poder ter acesso, diz quais são os auxílios, e cada auxílio, do que é que se trata, quem pode ser beneficiado, como conseguir o auxílio, quem pode solicitar, pode passar, né, o auxílio funeral, mesma coisa, o da vulnerabilidade temporária, a cesta básica, como é que acessa. Então, você imagina o quão é importante um acesso disso. Assim, a maior parte da população da gente ainda acha que é o vereador que dá, ou que é o prefeito que dá, ou porque é do prefeito. Vou pedir, vereador, arrume para mim. E a gente, naturalmente, não arruma, né? Quem já teve a oportunidade de me pedir alguma coisa sabe o não que eu dou, um não muito carinhoso, mas mostrando que isso não é um gesto de solidariedade que ninguém faz. Isso é um direito que precisa ser acessado e há caminhos para acessar esse direito e é muito importante que todo mundo conheça esses caminhos. E a gente põe aí uma lista dos CRAs, dos centros POP, onde é que vai, onde é que não vai. Então, eu entendo que essa vai ser uma ferramenta que pode e deve ser usada por profissionais, por organizações da sociedade civil, pela própria gestão. Né? Se tiver um realzinho lá na assistência social, quiser imprimir, você tira a minha marca. Não tem problema nenhum. Assim, a intenção da gente, a gente sempre trabalha no esquema do software livre, né? A gente cria as coisas, a gente desenvolve os estudos, mas a gente coloca na rua para ser usado da forma com que cada pessoa quiser imprimir, quiser. Movimento Nacional do Pop Rua conseguiu um dinheirinho. Então, tem nada não, bota a marca de vocês no arquivo, a gente abre o arquivo, vocês imprimem e distribuem como se de vocês fossem. Tá certo, gente? Tudo isso já disponibilizado nas nossas redes sociais já. Então, vamos voltar para a mesa agora. Passar a palavra primeiro para o representante da Prefeitura, Marcos Júnior. Agradeço muito a presença. Um dos representantes da Prefeitura, Marcos, conosco. Você tem 7 minutos para apresentar seu lado aí, dizer como é que a gente pode lhe ajudar também. A gente tem cobrado a regulamentação da lei, mas o que tiver ao nosso alcance, a hora é essa também. Bom dia. Tá, pronto, dá para escutar, né? Bom dia, pessoal. Eu estou no momento em exercício na gerência da Proteção Social Básica, mas eu estou também como chefe de divisão de serviço de convênio e fortalecimento de vínculos, né? Tuane está aqui também, que é a chefe de divisão dos benefícios eventuais, e a gente veio para poder, de fato, ter um momento de diálogo e discussão. Eu gostei muito da apresentação, né, que foi colocada, e, para mim, uma das coisas que fica vindo é muito o questionamento de como, de fato, as informações foram chegando, né, porque tu estava apresentando e trazendo essa dificuldade de algumas informações, e aí eu e Tuane aqui, tipo, alguns dados estão, né, defasados aí, né, e por isso que eu penso como foi que chegou, né, eu fiquei me perguntando assim, essa contrapartida mesmo da gente, né, a responsabilidade da gente enquanto prefeitura, disso, que aí a gente começou a ver que alguns dados
não chegaram totalmente como deveriam chegar, né? Então, por exemplo, o auxílio natalidade, né, é um quantitativo muito baixo, mas esse quantitativo é o que é operacionalizado pela Secretaria da Assistência. Existe uma cooperação entre a Secretaria da Assistência e a Saúde. Então, o auxílio natalidade, o seu grosso, ele é ofertado pelo Mãe Coruja, pelo programa Mãe Coruja. Né? Então, quando é que a família chega na assistência? É quando ela não atingiu todo um processo de acompanhamento do Mãe Coruja, né? Mas ela precisa do auxílio natalidade. Então, ela não vai ficar sem auxílio natalidade. Ela vai, acaba sendo, no grosso modo, no CRAS, né? Ela vai passar pelo atendimento para o analista, assistente social, psicólogo, e vai ser ofertado o auxílio natalidade. Mas, dentro daquele quantitativo, ao ano a gente oferta 4.000 ao programa Mãe Coruja. Veja como já dá um diferencial. Ela estava em torno de 1.000, né? Nem 1.000, eu acho, chegou. Não. Chegou 200 e pouco, né? Que ali é só dos CRAs. Mas... Isso. E é por isso que eu fiquei... Né? Tipo, tem a formação, poderia chegar de uma forma assim, né? Mas aí a gente tem que ver isso internamente, 4.000 anual, né? Pois é. E aí também eu não estou nem tirando o corpo fora mesmo do encontro de secretaria, então reconhecendo que esse dado deveria ter chegado de forma mais completa para vocês quando foi solicitado. Né? Como é feito os cálculos e os dados para chegar às informações do que a gente oferta hoje, né? Enquanto secretaria, a gente entende que ele não é o quantitativo ideal que a gente gostaria. E aí eu falo muito do espaço enquanto gerência, enquanto divisão também, que está dentro da proteção social básica. A gente entende que muitas vezes esse valor é muito maior, mas isso vai muito da dotação orçamentária, né? Então, a gente vai se organizando a partir dos dados dos anos anteriores, de como vem vindo, né? E aí faz esse estudo para poder, já colocando um grosso, digamos assim, maior para o próximo ano, para quando vier a licitação, a gente conseguir ter um volume maior. Então, o outro dado aí que a gente estava se perguntando, o que foi ofertado ali, com relação às cestas básicas, são cestas básicas emergenciais. O que é que a gente fala disso? São aquelas famílias que chegam no equipamento e a situação de segurança alimentar está tão gritante que ela não pode esperar. Ela já precisa sair daquele equipamento com a cesta básica. Então, essas são as cestas emergenciais, que diferem das cestas de acompanhamento, que são aquelas famílias que estão acompanhadas sistematicamente pela equipe e durante 3 meses a 6 meses ela vai recebendo o benefício eventual de cesta básica. E aí, em média, a gente tem em torno de 19.000. Veja também como é outro número, né? A gente precisa rever depois esses dados para passar para vocês. E aí fica também como compromisso meu, né, da gente poder passar esse dado mais 19.800. Né? Eu já estou arredondando até para menos, né? Então, quando a gente vai fazer os estudos a gente já vem pegando dos anos anteriores, a partir dos estudos da vigilância assistencial, também, né, que tem um setor da vigilância dentro da secretaria, que vai compilar todos os dados, todas as informações dos atendimentos que acontecem, não só dentro da proteção básica, mas da média e da alta complexidade. E aí, a gente também faz todo esse estudo e faz esse, vamos dizer assim, esse panorama do que a gente precisa de fato aumentar. Né? Infelizmente, eu posso dizer que nunca vai ser o suficiente, porque a gente vive de fato nessa cidade, né, que a desigualdade social é gritante, então a gente sempre tem tentado aumentar e brigar, inclusive, internamente com relação a aumentar essas dotações para que a gente possa sempre ampliar esse quantitativo. Né? E aí eu acho que de antemão tem um estudo que a gente já pode também divulgar, né, que está em andamento, que é a mudança da cesta básica. Né? A cesta básica ela vai deixar de ser cesta básica, vai ser cartão. Né? A gente já vinha discutindo muito isso, né? Que não é justo com as pessoas que necessitam daquele momento que elas não consigam decidir o que é que elas vão se alimentar, né? Porque no final acaba sendo isso também. É uma cesta que está lá, mas que não vem fruta, não vem verdura, não vem o conteúdo de proteína, né? E com o cartão, isso não vem carne, isso, né? Que são importantes também dentro da alimentação. E isso também... Irmão, o senhor vai ter a oportunidade de falar? Eu não tenho, infelizmente, eu não tenho um registro fotográfico da cesta aqui. Pronto. Vou pedir para o pessoal do plenário, a gente vai abrir inscrição já já, vamos respeitar o ritualzinho das falas? Então, isso já está em processo também de andamento. A gente espera que em meados de agosto já consiga ser colocado em prática, né, essa mudança mesmo na oferta do benefício, né, que inclusive traz muito mais autonomia aos usuários da gente. Né, que aí
Eu não sei se eu consegui responder tudo, assim, mas caso tenha faltado alguma coisa, a gente continua no diálogo, pode ser? A regulamentação, pronto, sim, é outra coisa. Os benefícios eventuais eles já vinham há um tempo, né, sendo concedidos, né, através da política da assistência. E em 2022, juntou pandemia e juntou a chuva que a gente teve. E isso precisava cada vez mais ter essa regulamentação, né? Então, tanto a lei quanto o decreto, eles estão passando... O decreto ele ainda não saiu, né, e a lei a gente está passando por uma revisão deles. Né? A gente já teve uma minuta da lei, que foi passado pela Procuradoria, não foi, Tuane? E aí a Procuradoria já deu o ok com relação à lei, só que aí agora a gente vai dialogar com o Conselho. Porque o Conselho também, o Ian vai falar um pouco sobre isso, montou um grupo de trabalho para a gente poder estar discutindo, né, a questão da lei dos benefícios, e aí também vinha o decreto. Né, para o decreto vir muito mais destrinchado, passo a passo, com relação a essas ofertas. E aí isso também está encaminhado. E aí, uma ignorância minha mesmo, eu não sei se nesse período eleitoral a gente consegue passar ou não, se tem algum imperativo. Né? Pronto. E aí a ideia é que, amarrando isso, principalmente com o Conselho, a gente também consiga dar continuidade logo. Mas está em andamento também. Acho que é isso. Boas notícias nos traz. Marcos, um prazer, foi muito bom lhe ouvir. E você levantou a bola para Ian, então já vou rapidamente, né, atravessar o microfone. Ian, uma alegria tê-la conosco também. Fique à vontade. Obrigado. Cheguei no Conselho tem pouquinho tempo, né? Cheguei dia 13 de junho, tenho menos de um mês de atuação no Secretário Executivo. Inclusive, o próprio convite ele chega inicialmente pela antiga Secretária Executiva, eu ainda não tinha conhecimento, foi no processo dessa transição. E aí, quando eu recebi o convite, dei uma olhada na convocatória que vocês fizeram, eu fui fazer uma pesquisa, né? Primeiro, procurei a gestão para saber quais seriam esses pontos, né, que a prática, o fluxo da concessão de benefícios, ela estava discordante da lei, mas, ao mesmo tempo, eu fui fazer uma pesquisa também no sentido de saber o que nós já temos de garantia, no sentido de leis e decretos de benefícios eventuais, e como a lei pode também se adequar a isso, né? E aí eu anotei alguns pontos assim que me chamaram a atenção e que eu acho que a gente precisa discutir tanto do ponto de vista da lei quanto do ponto de vista da questão do decreto, né? Já adiantar que eu considero que é uma iniciativa muito importante porque eu acho que ela faz duas tarefas nessa audiência pública. Ela tensiona a gestão a pensar a construção desse decreto como prioritária nesse próximo período e ela tensiona também o Conselho a fiscalizar esse processo do decreto. E aí, quando eu fui fazer uma pesquisa sobre o que o Conselho, nesse tempo, desde que a lei foi aprovada até hoje, tem feito em relação à publicação desse decreto de benefícios eventuais, eu encontrei que nós tivemos, no dia 14 de maio, uma reunião da Comissão de Normas e Fiscalização, inclusive com a presença de Robélia, que levou algumas contribuições importantes. Eu não estava na reunião, mas eu tive acesso, né, à relatoria. E nessa reunião saiu a proposta de criação do GT, mas até agora isso não foi operacionalizado. Então, quando eu digo que isso nos tensiona, por exemplo, apressar a construção desse GT, cobrar os conselheiros de que isso seja construído de forma mais célere, é porque a gente compreende que é importante por alguns pontos, né? O primeiro, que me preocupa bastante, que está na Lei de Benefícios Eventuais, é um princípio básico quando a gente pensa na Seguridade Social, que é de pensar a assistência social como uma política não contributiva. E aí, no momento em que a gente tem na lei exigências ou orientações de que se peça, por exemplo, o número do NIS, a gente pode, em algum sentido, estar excluindo determinados usuários de acessar os benefícios eventuais. E vou pegar um caso clássico aqui para vocês, porque eu trabalhei no CRAS durante 2 anos, e a gente recebia muito disso. O usuário está lá, ele não se cadastrou no cadastro único por algum motivo, ele é residente daquele território. A gente tem uma calamidade pública, ele perde todos os documentos. E aí ele não vai conseguir fazer o cadastro único, mas ele está naquele momento precisando do acesso a um benefício eventual. Então, olha como é problemático a gente colocar esse tipo de exigência dentro da lei. E é por isso que eu falo que a gente precisa ver isso na lei. Da mesma forma, a questão do pré-natal, que embora o fluxo, como o Marcos citou, exato, ele cobre 6 consultas em uma coruja, mas no fluxo a gente acaba recebendo exato, a gente acaba recebendo no CRAS e não cobrando isso, fazendo essa exigência, mas isso tem na lei. Isso precisa ser modificado na lei, porque é a lei que o usuário vai ter para dizer e falar, olha, isso não é obrigatório.
esse direito aqui ele é não contributivo. Então, a lei precisa ser revista em alguns pontos nesse sentido. Uma outra discussão que está permeando o Conselho, queria entrar no último pleno, mas que a unidade de regulação preferiu que fosse discutida na comissão de normas antes, é que existe sendo construída, junto com a divisão de benefícios, né, e a unidade de regulação, que a gestora da unidade de regulação também é conselheira, é uma proposta de minuta de alteração da lei de benefícios eventuais, mas ela ainda não dá conta de todos esses pontos. Ela dá conta de alguns, ela faz uma reflexão se, por exemplo, o benefício eventual leite ele continuaria sendo benefício socioassistencial ou se ele passaria a ser o benefício da segurança alimentar. Né? Aí é um debate que a gente pode fazer, é um debate complexo, né? Eu particularmente não tenho tanta propriedade ainda para fazer esse debate, mas acho que é o que a gente precisa começar a pensar. Vi também nas minhas pesquisas, né, que a gente tem um decreto de 2007, que é o decreto 6.307. Acho muito importante que todo mundo que está envolvido com a lei de benefícios eventuais dê uma lida nesse decreto. É um decreto muito pequeno, aqui uma folha frente e verso, é um decreto federal. Ele dá conta de algumas coisas importantes, inclusive ao estabelecer alguns princípios para a concessão de benefícios eventuais. E aí eu me sinto super contemplado na fala que vocês fizeram, que é a questão da comunicação. Os benefícios eventuais não têm sido amplamente comunicados à população. Isso vai ser uma cobrança do Conselho Municipal de Assistência Social, porque muitas vezes isso faz com que o usuário não conheça sequer o fluxo correto de benefícios. E aí a gente pega o caso, por exemplo, do auxílio funeral. As pessoas não sabem que horário ou que dia da semana elas vão morrer. E a gente precisa com que a sociedade seja comunicada de forma adequada e ampla sobre como fazer nesses casos. Porque o benefício não é negado, existe um fluxo para a concessão do benefício de auxílio funeral aos fins de semana. Mas a gente não tem, por exemplo, uma placa em todos os CRAs, em todos os CREAs, que fale, olha, vai em tal lugar, vá no Pax, é nesse endereço, tal. Entende? Então, isso está como princípio no decreto. Então, esse decreto ele é muito importante porque ele pode balizar todas as reflexões que a gente vai fazer no sentido das alterações necessárias à lei, mas também no decreto, que vai detalhar esses fluxos, né, de uma maneira mais minuciosa ali, né, vai dizer como são cada fluxo desses e tal. Enfim, foram coisas assim que eu peguei, que eu anotei. Dizer que o Conselho, né, a minha atuação na Secretaria Executiva, eu estou com essa missão, né, da gente tensionar os conselheiros e o Conselho como um todo, de transformar essa discussão em discussão prioritária. A lei já tem 2 anos, esse decreto precisa ser feito. Também precisamos, né, ver os pontos da lei, tenho ainda 1 minuto. Anotei alguns pontos aqui, acho que eu já citei. Número de inscrição social, inclusive é isso, no artigo 9, quando fala do NIS, ele fala que até que seja editado o decreto. Então, o artigo 9 da lei, pelo menos quando que fala da obrigatoriedade do NIS, ele já abre esse ponto. Ó, quando tiver o decreto pode pensar diferente, o decreto pode diminuir isso um pouco. Então, talvez seja algo que a gente possa considerar nesse ponto, né? Outra questão que tem na lei, né, é a questão desse eventual recadastramento pelo município. É um fluxo que não existe, que eu desconheço assim, no município, não sei se tem. E aí também deixar isso na lei é um pouco complicado, né? Porque depois pode até quererem criar uma burocracia desnecessária para o acesso. Então, quando eu penso em benefícios eventuais e vindo do CRAS com essa perspectiva de uma pessoa que recebia todos os dias essas demandas, é de pensar que a gente precisa criar o mínimo de empecilhos possíveis para que o usuário acesse o benefício eventual. Então, quanto mais pontos a gente bota, que prejudica que o usuário achar, mas é burocrático, eu não vou lá na prefeitura, não vou lá no CRES porque é burocrático, demora, mas a gente está impedindo que qualquer população acesse o que foi garantido em direito em 2022. Obrigado, Ian. Parabéns. Eu vou passar a palavra para Robélia, mas antes, essa proposta aqui ela está sendo trabalhada no Conselho? Ela está saindo da unidade de regulação da benefícios e está para ser colocada na comissão de normas, mas não está para do Conselho. Mas isso já está sendo feito já dentro da gestão. Então, essa é uma minuta de uma proposta de alteração que nós podemos ficar aqui quietinho esperando, que vai vir como projeto de lei do Executivo. Melhor, porque eu ia me propor a protocolar, mas, enfim, é muito mais eficaz quando vem do Executivo, porque a gente tem a liderança do governo fazendo questão que seja aprovado, diferente de quando é um vereador da oposição. Então, Robélia, fique à vontade, é uma honra tê-la conosco hoje. Bom dia a todos e a todas. Eu quero falar da minha felicidade de estar aqui discutindo benefícios eventuais, né?
Há muitos anos a gente vem tentando botar os benefícios eventuais na pauta política para discutir com toda a sociedade, né? Isso era uma discussão que era feita lá no gabinete da gestão e, de repente, a lei saía, como foi em 2022, não houve uma ampla discussão, por isso que é uma lei com tantas fragilidades e pouca representatividade. Então, essa audiência ela tem um significado político muito importante, né? Levar para o Conselho tem um significado político importante, de toda a mobilização dos trabalhadores. Isso é uma luta nossa, é uma luta histórica, né, para que somos nós que operacionalizamos, então a gente sempre briga muito para que isso seja uma pauta política, para que ela seja aprimorada, para que ela venha próxima da realidade do usuário, né? Uma pauta dos usuários também, que se organizam, que se mobilizam, que vão lá na ouvidoria, fazem denúncia, que reclamam. Na pandemia, a gente teve uma ampla mobilização em torno da fome, né? Então, nós fizemos audiências públicas aqui para discutir a renda mínima, a renda básica, né? Enfim. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Discutindo isso. E aí, me identificando, eu sou trabalhadora de um CRAS do Recife, eu já estou na assistência há 12 anos, então eu já operacionalizo esse benefício há mais de 10 anos, né? E como é problemática essa operacionalização e como ele traz tantos desafios. Nises já fez uma contextualização de cenário do município muito boa, e a partir dessa minha experiência e da militância nos espaços, né, da assistência social, eu vou trazer alguns desafios que, para mim, como a gente abre esse espaço político para discutir, eu acho que são desafios que a gente precisa olhar com atenção, né? Então, o primeiro desafio, né, que a gente pensa é que os benefícios eventuais eles são para enfrentar algumas situações. Então, situações de contingências sociais, situações de vulnerabilidade e risco social e situações de emergência e calamidade pública. São 3 situações que, demandam políticas estruturais, como habitação, saúde, segurança alimentar. Mas um debate que a gente precisa fazer urgente é compreender qual o lugar dos benefícios eventuais no enfrentamento dessas vulnerabilidades. Os benefícios eventuais ele vai entrar porque há ausência de uma política de habitação. Os benefícios eventuais ele entra como processo nas respostas de reparação do Estado a uma história de exclusão, de ausência, de discriminação, principalmente quando a gente vê quem são os usuários da assistência social que acessam o benefício eventual. É a população preta, pobre, periférica, é a mulher negra. Então, a gente vê aí que há uma ausência histórica do espaço, mas há também um movimento de reparação que precisa acontecer. Os benefícios eventuais, eles ocupam que lugar no enfrentamento dessas vulnerabilidades, desses riscos, das situações de calamidade? Será que é suficiente eu dizer, o benefício eventual ele não vai atender um déficit habitacional, então eu não vou ofertar por mais de 2 anos, em um município em que é a segunda capital mais desigual do país? A gente pode falar isso? Então, a concepção de benefícios eventuais ela precisa ser discutida. Ela é uma lacuna, ela responde a uma lacuna, ela responde a um processo de respostas a um processo histórico de exclusão e de desigualdade nesse país. E ela responde também a um processo de exclusão que é próprio da sociedade capitalista de produzir desigualdades, né? Então, assim, qual o lugar do benefício eventual a gente precisa discutir urgente para que a gente não tenha um debate muito esvaziado de a fórmula vai para a segurança alimentar, porque não é um benefício eventual. Então, qual a concepção de benefício eventual que a gente vai ter e qual o lugar que ele vai ocupar? Isso é um debate necessário. Eu acho que um segundo desafio, que já foi muito discutido aqui, é a regulamentação desses benefícios. A deliberação de conferência coloca claramente que essa regulamentação ela precisa ser feita a partir de indicadores. Então, não dá para eu fazer decreto, não dá para eu fazer projeto de lei se eu não tenho indicadores bem definidos, se eu não tenho estratégia e metodologia de planejamento nem de monitoramento, porque fica esvaziado. Quais são os indicadores que a gestão vai utilizar para dizer quantitativo, para definir perfil, para definir metodologia e fluxo de acesso desses benefícios? Então, não dá para eu fazer um decreto a partir do número de demandas reprimidas. Eu preciso fazer um decreto a partir da demanda e da necessidade real do município. E não a partir da demanda reprimida, porque a gente sabe que a gente era para ter mais de 40 CRAs, a gente só tem 16.
Inauguraram 2. Então, assim, há anos é para Recife ter mais de 40 CRAs, eu tenho 16. Quantos CREAs eu tenho? É ínfima. Então, a demanda reprimida, ela não reflete nem de longe a quantidade e a realidade do município do Recife, porque a gente não tem cobertura de 100% de equipamentos na cidade do Recife. A gente tem cobertura de quanto? Se a gente for ver de CRAs, acho que chega a 20%. Então, se eu tenho demanda reprimida dentro de 20% de CRAs de cobertura, minha gente, a demanda é enorme. Eu tenho 80% da população que talvez não seja atendida por CRAs. Não dá. Isso é um indicador, isso é um diagnóstico que não dá, não é instrumento de gestão, é frágil e aí fica para o Conselho. A gente precisa fazer lei e decreto a partir de um diagnóstico do município. Demanda reprimida não pode ser um indicador se a gente não tem 100% de cobertura. Isso é uma coisa clara, tá, minha gente? Isso é básico. Outra coisa, a participação. Precisa de participação do trabalhador, usuário, movimento social, Câmara. A gente tem que estar dentro da discussão. Esse projeto de lei que está indo lá para o Conselho, não pode ficar só no Conselho, não. Precisa abrir. Né? Se a gestão faz lá o desenho dela e submete ao Conselho, tem que abrir. Cabe ao Conselho abrir essa discussão, abrir grupo de trabalho, fazer plenária. A gente vai discutir isso e vamos para cima. Porque isso é o mínimo de uma resposta que a política de assistência social precisa dar. O terceiro ponto e desafio que a gente tem é o desenho dessa sistemática operacional. Como esse benefício vai ser operacionalizado, ele pode ser uma estratégia de exclusão. Hoje, Recife operacionaliza esses benefícios de forma extremamente excludente. A gente tem hoje auxílio moradia, minha gente, auxílio moradia, auxílio acolhida, né, moradia, auxílio acolhida, sendo cancelado por falta de assinatura de termo de ciência. A gente tem direito negado de usuário porque o analista não enviou relatório. Isso é absurdo. A gente não tem um instrumento de avaliação que vai direcionar a avaliação do analista para o usuário. Isso é puro assistencialismo, porque fica de forma muito solta. Quando a gente pega o Bolsa Família, ele tem um instrumento de avaliação que é o CadÚnico. Quando eu pego o BPC, ele tem um instrumento de avaliação que é a CIF lá do INSS. Como é que eu vou operacionalizar um benefício simplesmente a partir de um atendimento social? É pouco. Eu preciso de um instrumento de avaliação concreto que direcione bem o acesso desse usuário, né? Então, a sistemática operacional desse benefício é um outro desafio que a gente precisa olhar com muita atenção, porque senão ele não vai acessar por falta de UNIS, ele vai ser cancelado porque não tem um termo de ciência, que é o que hoje acontece. Termo de ciência nem é citado na lei, relatório social nem está citado na lei. Um monte de coisa que não está citado na lei é critério de cancelamento de benefício hoje, eu digo porque eu tenho um usuário que teve benefício cancelado. Então, assim, muita atenção para esses 3 pontos para a gente aprimorar esse processo. Valeu demais, Robélia. Enquanto eu passo a palavra para Robson da Silva, que representa aqui o Movimento Nacional da População em Situação de Rua, né, eu já abro as inscrições são com Nise, então quem quiser se inscrever, levanta o braço, né, Nise vai, anota o nome. E já vou pedir a Robélia e as outras pessoas que estão na mesa também, na volta, a gente vai fazer os encaminhamentos. Então, a Robélia deu aí algumas sugestões, eu vou pedir que ela, enfim, objetive para na volta a gente transformar isso num possível encaminhamento, né, que vai constar na ata, vai ser publicado no Diário Oficial e nos ajuda a acompanhar o sucesso dessa audiência pública no pós, né, que é onde de fato faz sentido. Então, Robson, é um prazer tê-lo conosco mais uma vez. Primeiramente, bom dia a todos e todas, né? Agradecer ao Ivan Moraes pelo convite. E Ian, parabéns. Nise também pela apresentação, né? Que explanou muito bem e apresentou ali os dados, que nem a gente viu aqui, né? O que eu percebo, senhor secretário, né? Já como o senhor está representando aqui a gestão e o gestor do município, é que a gente vê que o recurso destinado, né, para essa pasta, a gente vê que é muito mínimo, enquanto a gente vê que acho que a gente talvez seja o único município dentro do Brasil onde mais se gasta com a cultura. Se você entrar no portal da transparência, você vai ver esse diferencial. E não é que a gente seja contra a cultura, não, porque tem que ter, porque um país que não tem cultura, não tem memória e não é lembrado.
certo, vai trazer fundos, vai gastar-se bilhões, que a gente viu aí no carnaval, bilhões. Aí, não, mas que vai trazer o turismo. Bom, ótimo, vai trazer o turismo. Vai levantar nossos recursos, né? Nossa captação de recursos. Mas e depois esses recursos? Como é que é feito o formato da distribuição desse recurso para o direcionamento para as secretarias? E que nem a gente vê, e nós usuários, né, principalmente nós da população em situação de rua, é que somos bastante penalizados. Porque eu sou conselheiro municipal de assistência social, sou militante do Movimento Nacional da População de Rua, presidente do CEMP Rua, e sou conselheiro de um conselho onde eu estou sendo também beneficiado, eu sou usuário do serviço. Eu recebo o auxílio acolhida, eu vou inteirar 1 ano e 3 meses, como alguns companheiros aqui também do movimento estão nesse mesmo auxílio acolhida, 1 ano e 3 meses, eu nunca recebi uma cesta básica, senhor secretário. E o que eu achei estranho é que ontem a gente estava em reunião com uma pessoa da segurança alimentar do município, discutindo essa problemática. Aí ela lançou para a gente já deu para a gente outro parecer, né? Foi o que eu estranhei aqui, que ela disse, não, Robson, a gente está vendo aí vai ver se vai ser no formato de contemplar para cobertar essa cesta básica que não estão conseguindo alcançar, no formato que está vindo aí as cozinhas comunitárias, né? Para descentralizar esse público que está dentro desse benefício para receber alimentação, oferta de alimentação nas cozinhas comunitárias. E agora o senhor chegou aqui e trouxe outra coisa, apresentou uma outra coisa. Aí, o que acontece? O que a gente fica percebendo é que há um desentendimento entre as secretarias. Entendeu? Aí é isso que a gente quer entender, porque o senhor chegou aqui e disse que essa parte da cesta básica passaria a ser em formato de cartão. Aí vem uma pessoa da segurança alimentar do município, a gente estava em reunião ontem com ela e nos diz que esse público vai ser direcionado para as cozinhas comunitárias. Então isso às vezes confunde a gente. Então eu acho que as secretarias elas têm que se alinhar para que a gente consiga caminhar. Outra problemática que muitos pop-rus estão sendo penalizados também lá no CAD único. Eu conheço pessoas que são acompanhados pelo serviço, são do centro pop. O município é conhecedor daquela pessoa, aquela pessoa está no estado vulnerável, certo? E a pessoa é penalizada, cortado do auxílio do Bolsa Família, né? O porquê desse usuário está sendo cortado? O que é que está acontecendo? Onde a gente tem cadeira dentro dos ministérios em Brasília, a gente tem como acessar tudo. Então, saímos debaixo das calçadas das marquises, né? Tivemos que aprender muito com as pessoas que estenderam a mão para nos ajudar, né? E hoje a gente tem cadeira em todos os ministérios. Essa semana mesmo eu passei por vergonha, porque a gente recebeu, que veio junto com a comitiva do nosso presidente Lula, uma pessoa do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, onde ele veio para cá para assinar o plano Ruas Visíveis, sendo que não foi possível, devido a ainda estar com o jurídico do município, o presidente teve que adiar essa agenda da assinatura do Plano Nacional Ruas Visíveis, onde o município tem que aderir para poder fazer com que o recurso chegue ao município. E isso quem perde é a população carente. São esses tipos de política. Outra problemática, a primeira coisa que ele veio me questionar, e eu levei uma reclamação dele, porque ele foi visitar o equipamento. Ele chegou no restaurante popular, de frente do restaurante popular ali na Cruz Cabugaça, a senhora for lá, a senhora vê, o esgoto está céu aberto, na frente de um restaurante. Isso é insalubre. Isso é insalubre. E eu queria entender, já que o senhor está representando aqui esse gestor, para que o senhor perguntasse a ele como é que ele está fazendo para direcionar esse recurso. Porque é injusto que esse público, eu vou chamar, né, até eu mesmo que eu sou uma pessoa em situação de rua, fui da população em situação de rua, sou agora um militante, estou na luta pelas reivindicações de direitos
que são direitos garantidos já, né, pela nossa Constituição, mas que muitas vezes se façam despercebidos, né, por muitos, mas estamos aqui com olhos abertos para reivindicar nossos direitos. Para que ele reveja esse conceito de distribuição de recursos, porque o município arrecada muito, que nem a gente viu, certo? Muitos criticaram, não, que ele gastou muito no carnaval, certo? O turista trouxe. E para onde é que está sendo direcionado esse dinheiro, então? A gente está sendo o município dentro do Brasil que mais se gasta com a cultura, é Recife, eu nunca vi. É com cultura e com, como é que eu posso dizer, com mídias sociais, redes sociais. Gasta-se uma fortuna com propaganda. Se gastasse fortuna com a propaganda, que nem a gente estava vendo aqui, a colega dizer, o Ian falou, muitas das vezes o público vulnerável, que é a população mais pobre, não sabe nem disso, dessa orientação. Não, a gente não vê uma campanha educativa falando para a população mais carente que, olhe, se você é uma pessoa de baixa renda, que aconteceu um caso assim de falência na sua família, você não tem condições, a gente não vê uma propaganda dessa. A gente só vê propaganda muitas das vezes que nem o pessoal estava tirando sarro com ele, cabelo pintado, dancinha. Então, são esses tipos de coisas que muitas das vezes a gente fica chateado, senhor. Não é que a gente seja cobrão, não, mas eu acho que a gente está para colaborar junto com ele. Se existe uma falha, bora dialogar, tentar corrigir isso aqui, ou tentar melhorar um pouquinho assim, um pouquinho. Eu acho que se a gente melhorar um pouco, dá para a gente avançar mais. Porque a gente está lá em Brasília, brigando para que o recurso chegue no município. E ele sabe que o recurso está chegando, a gente está sabendo. A gente tem cadeia de todos os ministérios lá. Aí o que é que a gente está fazendo agora? Eu estou indo agora para Salvador, dia 22, me encontrar de novo com o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, que eu vou pedir para que o recurso do Plano Nacional Ruas Visíveis seja totalmente direcionado. Para que o gestor não tenha essa autonomia de pegar um recurso que vem para a secretaria, porque quando ele vem com o nome da secretaria, ele não vem direcionado, para que ele venha direcionado. Já para não ter essa problemática de ele pegar um recurso que era para um programa de habitação, aí como eu sou o gestor, eu me sinto autoritário, eu posso botar ou tirar a hora que eu quiser. Não, então se ele vem direcionado, agora ele só vai vir direcionado. E estamos aqui para fiscalizar e cobrar. Não é que a gente seja nenhum auditor do Tribunal de Contas, não, mas isso é recurso e é dinheiro nosso, que a gente paga os impostos para isso. Obrigado. Obrigado, Robson, pela participação. Parabéns pela luta. Meu salve a todo o movimento nacional da população em situação de rua. Eu vi o quanto essa galera se organizou e cresceu e se mobilizou, especialmente nos últimos anos, e é um orgulho danado acompanhar essa caminhada. Então vamos partir para as inscrições da plenária. O primeiro inscrito é Alan. Alan, fique à vontade, chegue mais. Pode pegar o microfone. Depois dele, André. As inscrições são de 3 minutos. Bom dia a todos e a todas. Essa cartilha, ela veio para somar. Para somar mesmo. Alan, vem um pouquinho mais para cá. Isso, para poder o intérprete aparecer na Essa cartilha, ela veio para somar. Porque em toda assistência, quando a pessoa está em visibilidades sociais, que o primeiro passaporte dele, quando ele chega para ter a identidade, é o Centro Pop. Ele chega até o Centro Pop e nada que está nessa cartilha é dito a ele não. Isso tudo é maquiagem. Ele não sabe não o caminho das pedrinhas não. E agora, meus irmãos da rua, vou tirar xerox, vou fazer essa cartilha chegar em cada uma pessoa dessa. Para eles saberem os direitos deles, que é direito. Porque para a pessoa ganhar um aluguel social pelo Centro Pop, tem que passar quantos anos, Ivan? É difícil, é muito difícil. Não é chegar lá e dizer assim, eita, você está em visibilidade social, vou botar você dentro de um abrigo e dali. Ficam fazendo você, sabe o que é que você faz? Dinheiro público, sabe como é que é? Ficam fazendo você de marionete. Você vai para o abrigo, do abrigo você vai para o restaurante popular e fica nesse ciclo vicioso. Não quer tirar você dali, porque tudo chega a dinheiro. Ninguém ali é prefeitura, não.
Prefeitura paga no abrigo para continuar lá sempre cheio. Mas para tirar você de lá, que é o esforço que faz para tirar você dentro do abrigo? Nada. Ninguém chega com essa cartilha e diz assim, olha, procura, vai-te embora, sair daqui, vamos ter um teu canto, a privacidade, vamos virar gente. Tu não tem CPF identidade, né? É o que hoje em dia, com todo mundo doido aí para tirar título de eleitor. Agora vale. Não vale mais nada nesse Brasil, é só o título. Só para voltar e botar lá, para ganhar dinheiro, fazer dinheiro público. Só para eleger, para ele ficar lá. Agora, ninguém luta para tirar um pessoal dentro do abrigo e dar ele uma dignidade, não. Agora ele vai saber como é que ele vai seguir as perninhas dele. Cada um vai saber como é que vai ganhar um aluguel social. Porque está aí a cartilha, para todos eles. Porque eles se escondem. Está pensando que quando chega no centro pop, ele não diz não como é que a pessoa tem que fazer, o que fazer não. Para sair desse sofrimento que o pessoal aí, invisibilidade social, vive. É bom demais. Sabe o que é bom? Chegar dentro do mercadinho e dizer assim, hoje eu quero comer cuscuz com salsicinha. Mas é o que eles comem todo dia no meio da rua. Ninguém diz o que a gente quer comer. A gente não chega para a gente e diz assim, você quer comer o que hoje? É o que eles querem dar. É o que eles ditam à sua vida. Você vai comer isso, isso e isso. Meus amigos na rua perguntaram ali assim, você não queria comer o quê? Eles vão gritar lá, o cuscuz com salsicinha. É porque eles comem. Se eles não comerem, eles vão ficar com fome. E hoje em dia é isso. O governo, ele dita a sua vida do jeito que eles querem que você seja. Agora a cartilha está aí, para fazer disso ao contrário. Valeu, Alain. Obrigado demais pela participação, pela luta de sempre. Eu lhe acompanho. Passar para André, depois de André, Tuane. Bom dia, bom dia. Eu saudar a mesa aqui, a presidente Ivan Moraes, nosso presidente do conselho lá, que eu também sou conselheiro, a Robéria, que também já nos conhece, a nossa trajetória. Senhor Ivan Moraes e a todos aqui presentes, eu sou do movimento, ocupo alguns lugares de espaço de controle social, né? Já tenho uma trajetória, mas a gente tem essa dificuldade do acesso aos benefícios eventuais. Pois este aqui que passou por todos os equipamentos, né, referente da assistência social, e hoje se encontra no auxílio acolhida, tem essa dificuldade de acessar o que é de direito, o que diz, segundo a lei, de benefícios eventuais. Porém, depois de muita briga, e esse aqui presenciou, que eu tive uma discussão com a antiga gestora do CRAS, Joana Bezerra, pela sua ausência, né, de atenção a uma pessoa que estava em segurança alimentar, porém com benefício bloqueado. O único benefício que eu tinha estava bloqueado. O presidente era Bolsonaro, tá certo? Eu passei 8 meses, tive que inserir na justiça, fiz tudo um processo para poder voltar a receber, e alguém que está à frente dessa proteção básica não saber que a gente, o nome da gente está lá, que a gente é assistido, que a gente é acolhido e que a gente nunca recebeu. Porém, quando eu abordei a senhora Rita Suassuna nos corredores da prefeitura, né, um dos questionamentos meus foram esses, que eu nunca recebi auxílio acolhida, ou que eu nunca recebi os benefícios referentes do auxílio acolhida, inclusive, né, que fizeram a retirada do botijão de gás. Ela disse foi porque simplesmente não renovaram o contrato. Aonde eu sei que a receita do município é muito boa, né, mas onde ele já disse, que se é gasto aonde não é desnecessário, que é com propagandas, que é milhões, onde poderia estar totalmente inserido nesse contexto, porque eu já sei, né, pelo meu CRAS, que a demanda é muito maior do que se a oferta que é dada à população que é mais vulnerável e carente. Inclusive, né, as demandas reprimidas que chegam lá, certo? E aí fica a ausência, né, e o compromisso do serviço de poder solucionar determinados problemas. Inclusive, já foi levado para o Conselho, né, teve essa intensificação nossa do movimento na cadeia de usuário, o nosso presidente está ciente, por isso já está sendo mobilizado, né, inclusive tem já uma reunião à parte com o pessoal do movimento, com Rita Suassuna, para levar essa questão,
que todos aqui estamos na condição de estar assistido pelo auxílio acolhida e não ter nem direito à segurança alimentar, que é a cesta básica, que garante e que ultrapassa, que eu acredito que deve ultrapassar essas barreiras de estar só dentro daquele ambiente do restaurante, e eu acredito que deveria chegar até nossas casas, que é um direito nosso, de fazer a refeição onde a gente quiser. Eu acho que é isso. Valeu, André. André, que além de um grande militante, também é um grande boi. Próxima pessoa inscrita. Besteira, rapaz. Próxima pessoa inscrita, Tuane. Depois, Samuel. Bem, bom dia a todas e a todos. Eu sou Tuane Ivan. Agradeço por esse momento, compartilho do mesmo sentimento de Robélia e das demais pessoas presentes. De que bom que a gente está nesse ambiente aqui falando sobre benefícios. O quanto isso é importante. Eu sou trabalhadora do SUAS há 13 anos. Então, estou nessa luta também há 13 anos. Então, assim, esse espaço é um espaço muito importante. Então, parabéns. Anise, sua apresentação foi brilhante. E aí eu compartilho o sentimento de Marcos, porque algumas observações foram feitas no momento que eu repassei esses dados. Por exemplo, com relação às cestas básicas, a gente tem um delay, Nise, que é uma falha. Quando vem essa planilha dos serviços para a gente, né, principalmente cestas de acompanhamento, a gente tem um delay, né, porque existe um processo dentro dos equipamentos, né, às vezes é difícil de encontrar o usuário, aí não vem no prazo certo e acaba que fica esse delay com relação às cestas de acompanhamento. As cestas emergenciais a gente já tem esse dado, porque a solicitação de liberação é feita nominalmente, então a gente já tem esses dados diariamente. Então a gente vem trabalhando justamente nessa perspectiva dos dados para que a gente possa subsidiar, Robélia, essa pesquisa nossa, esse diagnóstico socioterritorial, para a gente chegar para a gestão e dizer, olha, eu estou precisando disso aqui. É isso aqui que vai me dar subsídio para a gente solicitar o aumento desse quantitativo e tudo mais. Robson, com relação às cestas básicas, a gente já tem uma discussão, de fato, né, com a política de segurança alimentar. Essa discussão foi travada, iniciada, né, com o leite, o benefício do leite, porque a gente já sabe que dentro da perspectiva histórica, né, da assistência, existia o programa do leite como um programa do leite integral, aquele leite para todos. E a gente já vem nessa discussão sobre o que de fato é segurança alimentar e o que de fato é um benefício eventual, né, para a vulnerabilidade temporária. E aí é um benefício direcionado à segurança alimentar de recém-nascidos. E com relação às cestas básicas, a gente já vem tendo essa discussão com relação às cestas de acompanhamento. Ivan, a gente não retira, não deixa de permanecer no benefício unicamente porque chegou o prazo que está lá regido pela lei dos 6 meses. Né, com relação às cestas de acompanhamento. Então, tem pessoas há 2 anos recebendo a cesta de acompanhamento. No acolhida, a gente não retira do acolhida, né, mesmo a gente entendendo, eu vou falar, a gente não retira do acolhida apenas por chegar unicamente, viu, aos 24 meses, né, que é o prazo previsto para um benefício eventual para o pagamento de aluguel. Então, tem usuários há 7 anos no acolhida. Essa é uma discussão que a gente vem travando, porque a gente também precisa tensionar as outras políticas, no sentido de dizer, olha, a assistência social está dando respostas, né, mas a gente tem que direcionar. E isso a gente vem fazendo, viu, Alain? E aí, só para terminar sobre as cestas, com relação ao cartão alimentação, é algo mais próximo de acontecer. A gente prevê que esse acontecimento seja rápido, mas a gente também pede e pressiona também, a gente questiona, a gente dialoga enquanto gestão, para que, de fato, tenha uma cozinha comunitária e tenha um restaurante popular em cada RPA. Porque aí, de fato, né, a gente vai dar uma resposta significativa com relação à segurança alimentar. Bom. Agradecido, Tuane. Parabéns pela luta do seu lado da trincheira. Acho que é muito importante que a gente tenha pessoas comprometidas na sociedade civil, na gestão, no legislativo, cada um brigando com a sua arma, para ver até onde a gente avança. Vou chamar agora o Samuel, depois dele Jailson. E nesse momento eu encerro as inscrições.
bom dia a todos da mesa, pessoal da militância, pessoal presente aqui na casa. A pergunta que eu ia fazer, ela já me respondeu, né? Mas tem um porém. O nosso companheiro ali, o André, já faz um bom tempo que ele não recebe a cesta básica. Eu acho que mais ou menos um ano, né, André? Parou, não foi? Pronto, tipo, a gente tem que abrir mais o olho para o pessoal que está em vulnerabilidade, porque eu acho que, por um momento, a questão é tampando os olhos para o pessoal que está na rua, entendeu? A verdade é essa. Tem muitos irmãozinhos meus que estão lá na rua, lá no Imperador, por exemplo, não têm acesso a um café da manhã, não têm acesso a um banho digno, não têm acesso aos serviços que são oferecidos, que a burocracia é muito grande, principalmente no Centro Pop. Para você pegar um agendamento para ter um acesso ao Centro Pop, você tem que dormir na frente do Centro Pop. Para ter uma alimentação no Centro Pop, você tem que dormir lá na frente, chegar às 3 horas da manhã. Isso quando o território não está em guerra. Porque se um usuário está em Boa Viagem e chegar no RPA1 no centro da cidade, ele vai ser penalizado. Se o do centro da cidade chegar em Boa Viagem, ele vai ser penalizado igual. E aquela coisa de você querer acessar o Centro Pop, a maioria dos irmãozinhos que não tem para onde ir, que dormem debaixo da ponte, na beira do canal, lá em Boa Viagem, por exemplo, o pessoal não tem acesso muito à alimentação, não. São muito penalizados pela sociedade. O pessoal fecha os olhos para eles. Chega na casa de uma pessoa assim para pedir um copo d'água, o pessoal tem não, pensa que vai roubar. Mas não é. Hoje, a grande procura é por alimentação. Alimentação. Uma roupa digna não tem. Cheguei essa semana aqui no Imperador, na igreja do... Qual é o nome da igreja, Robson? Não, no Santo Antônio, igreja de Santo Antônio. Teve um cidadão lá, que ele estava entregando a ficha, por ele ser um ex-policial, ele estava tratando todo mundo com ignorância. A gente está ali, não é porque a gente quer, não. A gente precisa de alimentação. A gente pega uma ficha, são 600 fichas, parece. Não estou lembrado a quantitativa. Mas são N fichas que a gente chega lá para pedir uma ficha, o cara vem com ignorância. Não vou dar você não, que você já pegou. E realmente o rapaz não tinha pego. Eu me meti na discussão. O cara me ameaçou. Foi com palavras de baixo escalão. Eu digo, meu amigo, eu não estou falando um palavrão aqui. Só vim aqui para defender o cidadão aí, que é um idoso. E ele precisava de alimentação. Eu peço que vocês abram mais o olho para essa rapaziada aí que está precisando de alimentação. Agradeço a cada um de vocês e Deus abençoe a todos. Amém. Valeu, Samuel. Parabéns pela luta. Obrigado pela fala. Vou chamar o Jailson. Depois dele, o Wallace. Bom dia a todas as pessoas. Meu nome já foi falado, Jailson, mas saudar a Robélia, meu secretário executivo, né? Por que eu digo isso? Porque a gente está no controle social e está, né, dentro do conselho, atuando diretamente junto com a gestão, né? A gente tem vários dados, inclusive o censo da população de rua, né? A gente luta para sobreviver, né? Luta para estar vivo. E é por isso que cada um daqui, ó, saiu das marquises, né? E hoje são pessoas que vivem cada dia se informando e se formando, porque são defensores populares pela DPU e DPE, são educadores sociais, né? São redutores de danos, mas não são vistos como pessoas para poder trabalhar nessa rede, para ajudar os irmãos, porque somos pessoas em situação de rua e carregamos esse estigma, né? Infelizmente, né? Pois é, Tuane e Ian, que bom que vocês estão aí à frente também agora para ajudar, né? A gente espera que, né, vocês contribuam, né, suficiente para esses dados mudar, né? Essa tua pesquisa também é muito importante. Queria te dizer que o Conselho ele já criou a comissão, tá?
Mas a questão toda é que, infelizmente, a sociedade civil sempre é isenta dessa discussão, porque mesmo a gente, estando dentro do conselho, a gente é tentam tirar a gente é insistente. Inclusive, estou na comissão, mas essa comissão ainda não conseguiu fazer trabalho nenhum, tá? Porque essa manipulação ela acontece em todas as esferas dentro da gestão, então fica muito difícil. Né? Eu trouxe aqui o censo que a gente participou com muita luta, com muito desejo, né? E a gente contabilizou 1.806 pessoas. Né? Esse número varia, né? Entre esse número até 2.000 pessoas. A gente está falando de população de rua, gente, porque a gente luta por esse público que somos nós. Né? A gente luta para sobreviver, como eu disse, né? E para estar vivo. Mas a gente não tem os dados das pessoas que estão em vulnerabilidade, em extrema vulnerabilidade nas comunidades, como você falou. Né? Os CRAs insuficientes, né? Como os centros POP também insuficientes. Né? E assim, o que eu quero dizer é que desses 1.800, só 363 pessoas estão acolhidas nesses acolhimentos, né? Que é pela prefeitura. E aí a gente pergunta, por que essas 1.442 pessoas não estão no auxílio acolhida sendo acompanhada, né, para tirar essas pessoas da rua? Porque Recife saiu do ranking, né, agora é o segundo mais desigual, né? Mas não mudou nada, eu não sei por que saiu do ranking. Então, assim, não mudou nada, mas saiu do ranking, está em segundo, era primeiro. Mas não mudou nada para ninguém que está em vulnerabilidade, que está em extrema vulnerabilidade, que está precisando, né, desses benefícios eventuais. Então, assim, a gente vai estar fiscalizando, a gente vai estar... E é muito importante o que você trouxe, Roberto, porque eu anotei tudo, porque a gente vai discutir isso dentro do conselho, tá? Se a gente não tiver tudo isso que você falou aí, a gente não vai caminhar. E aí vai ser mais uma manipulação, mais uma forma, né, de manipular a gestão. Então, assim, a gente está de olho e é preciso que a sociedade também esteja, né? Porque eu esperava esse plenário aqui cheio, mas como a dificuldade do outro não faz parte da minha, né? Aí eu não vou pensar nisso, né? Valeu, gente. Valeu, Jailson. Meus parabéns. Vou chamar o Wallace, depois dele, Nise encerra a participação da plenária. Bom dia a todas as pessoas. Doutor Ivan Moraes, eu gostaria, em primeiro lugar, pedir desculpa pela falta de decoro parlamentar, porque eu sou analfabeto de rua e quero agradecer a Vossa Excelência a oportunidade de mais uma vez estar aqui, a qual o senhor talvez não me conheça, mas em algumas colocações a qual eu vou fazer, o senhor vai ter a clareza. Em algumas oportunidades, eu ainda não era militante do movimento, porque o movimento se movimenta. Eu sempre fiz o movimento. Ao meu entendimento, uma andorinha só, ela faz verão sim, e eu fiz. Eu vim, primeiramente, eu fui ao Ministério Público, eu fui a Direitos Humanos na OAB, a qual foi me negado 2 vezes a entrar nos direitos humanos da OAB, que eles têm lá um direito lá, uma comissão. Eu passei quase 1 ano para conseguir entrar lá, entrei. Vim também Vim aqui, vim com o Marco Aurélio e vim com a Vossa Excelência também a respeito de algumas perseguições sobre a alimentação em restaurante popular. Então, essa militância de estar lutando, de chegar aqui no seu gabinete aqui e aqui ter um banheiro salubre, ter um lugar adequado onde lavar as mãos. Creio que Vossas Excelências aqui não comem com cachorro, com gato. Então foi um pedido meu a Vossa Excelência e os direitos humanos a qual eu briguei lá. Então, por causa desses movimentos aí, muitos de nós somos muito perseguidos, é bem complicado. Hoje eu estou excluído permanentemente do restaurante popular por um desses movimentos a qual a nossa amada guarda
machucou os meus testículos, me deu cascudo, me deu chute no tórax, a qual fiquei 2 meses impossibilitado de trabalhar. Mas por lutar por um direito nosso, que eu não tinha nada a ver, porque o rapaz foi lá, encostou um caminhão na frente, tampando, já é um calor imenso, o vento me impediu de entrar, e no final de tudo, aconteceu isso. Aí, em uma dessas oportunidades a qual fui excluído de lá, eu tentei, em vários direitos humanos, entrar para não ter o incômodo de incomodar a nossa chefe lá, que eu não queria falar com ela, e ela queria me conhecer a qualquer custo. E para mim voltar a comer lá, eu tinha que falar com ela. Então eu me propus a vir aqui, em seu gabinete aqui, aí falei com a sua advogada, para que ela fosse me acompanhar lá na nossa ouvida lá. Então eu fui lá e teve essa ouvida lá e tal. Graças a Deus eu voltei a comer. Eu agradeço ao senhor, ao seu empenho pela gente, pelo nosso povo. A gente está sofrendo muito. Agradeço ao senhor de coração pelo seu empenho, pela sua dedicação com o nosso povo. E as tuas palavras as minhas palavras. Tem muito mais, mas isso é muita coisa. Estamos juntos, Wallace. Parabéns pela sua luta. Enfim, não se incomode. Eu precisei ali fazer aquela colocação para a gente poder coordenar, né, esse debate, esse diálogo, mas a sua presença aqui nos honra muito, nos alegra. É fundamental, né, que cada vez mais pessoas possam participar dessa luta, e eu fico muito feliz de lhe ver aqui hoje. Vou passar a palavra para a Nise, a última inscrita da plenária, para a gente trazer para a mesa e fazer os encaminhamentos. Vou tentar pontuar algumas coisas. A primeira coisa é dizer para a mesa que antes, o problema da lei de benefícios eventuais, antes dela ser um problema da regulação, ela tem um problema de orçamento grave, que não é um problema da lei só, é um problema da área da assistência social toda, no orçamento das gestões do PSB. Só para vocês entenderem, ano passado o Recife operou com quase 7 bilhões de reais. Em 24, para a Secretaria de Assistência Social, foi destinado 192 milhões. Isso significa menos de 2% do orçamento geral do PIB da cidade. Esse ano, 24, é o maior orçamento da história do Recife. 8 bilhões 234 milhões de reais. O que está previsto hoje na LOA, que foi aprovado ano passado para ser operado em 24, é que vai ser destinado em cerca de 202 milhões para assistência social, o que equivale também a menos de 1%. Ou seja, é uma secretaria, uma política, no geral, que vive com muito pouco orçamento. O que você faz com 200 milhões de reais numa cidade que você tem 1,5 milhão de pessoas, que você tem uma taxa de desemprego de 15% dessa população e que você tem 11% dela abaixo da linha da pobreza? Então, antes da regulação, Ivan, o problema da lei de benefícios eventuais e o problema da política da assistência social no Recife é um problema orçamentário. É um problema orçamentário profundo e que não se resolveu nessa... Era pior, se mantém no mesmo patamar de gasto e não avança. Então, assim, isso precisa estar, Ian, e eu gostei muito da sua fala, no debate. Segundo, o tema das condicionalidades. Esse é um debate que vem de muitos anos na assistência social. 6 consultas de pré-natal para o auxílio natalidade é muito, gente. Tem mulheres, os benefícios eventuais servem para casos de violência e outros problemas. Tem mulheres que não vão descobrir a gravidez e não vão conseguir fazer acesso às consultas. Essa é uma condicionalidade que, inclusive, a saúde tem diminuído isso, embora a gente queira 7 consultas, mas para acesso a algumas coisas a gente precisa diminuir, porque a gente sabe que tem dificuldade. Então, a gente precisa, no Conselho, debater o tema orçamentário, o tema das condicionalidades nesse decreto, NIS, 6 consultas de pré-natal e todas as outras que vêm emendadas ali nos auxílios, porque, de fato, restringe o acesso. Por fim, queria dizer à Secretaria,
né, que opera, infelizmente, até esse ano com 12 milhões de reais, que é um absurdo também. Isso precisa estar na nossa crítica. Hoje, julho, 7º mês do ano, e tem pouco mais de 10 milhões operado numa cidade tão desigual como a nossa. A gente entende a importância de vocês, né, nesse processo. Também queria dizer que vocês podem nos dar os dados para a gente retificar, mas todas as informações apresentadas, gente, foram informações enviadas da própria secretaria, via portal da transparência. Todos os dados estão lá, mas estamos super abertos a reenviar e reeditar essas informações. Ao movimento, solicita o mandato de Ivan para que faça uma oficina com a cartilha, para que vocês possam, para que, junto com o mandato, apresente essas informações para mais pessoas, para dizer como é esse caminho da pedra, Alain, sabe? Outra assim, ó, fazer o percurso da oficina, empoderar mais pessoas com essa informação, porque a informação também é poder. Veja o que é um poder de concisão. Ela tinha 3 minutos, falou um monte de coisa em 2, deu conta do recado, está de parabéns, já está treinada para falar certinho. Gente, chegou a hora dos encaminhamentos. Então agora a gente traz de volta para a mesa para a gente dialogar sobre o que é que sai daqui, a parte que eu gosto mais nas audiências, né? Não pode acabar a conversa nessa mesa. Isso aqui não é um seminário, isso aqui é uma audiência pública. Eu já percebi 3 encaminhamentos que foram bem óbvios aqui, e que eu vou trazer, na verdade 4, que eu já peço para colocar na ata. Aí não sei se como já compromisso da gestão ou se como pedido nosso. Isso é o que a gente vai resolver agora. Eu vejo uma indicação, enfim, uma tentativa, uma demanda, para que haja uma melhor comunicação sobre a lei de benefícios eventuais. E aí eu não sei porque se Marco e Tuane já puderem dizer, a gente vai fazer isso, isso e isso, a gente já bota na ata o que vocês vão fazer. Se vocês não tiverem com autoridade para dizer, ou não souberem dizer, a gente coloca como requerimento nosso para dirigir a gestão que dê mais publicização aos aspectos da lei, enfim. Também encaminhamento à disposição deste mandato, isso aí eu tenho autoridade para dizer, de, por demanda da sociedade civil, a gente apresentar a cartilha em formato de oficina. Então, o grupo que achar por bem juntar uma galera, demanda objetivamente a gente marca a data, marca a hora, a gente vai lá, apresenta a cartilha. A gente não pode distribuir ainda a cartilha, porque a gente não tem ela rodada, mas a gente apresenta o conteúdo, enfim, e dá o caminho, não o caminho da pedra, viu? Mas o caminho das pedras, para chegar até o direito. Um outro encaminhamento que eu entendo que já foi acordado é que nós enviaremos agora não é mais Nisa, nós enviaremos o conteúdo desta nossa apresentação, que foi a partir dos pedidos de acesso à informação, imediatamente já para Marcos e para Tuane, e ele e ela terão uma semana para atualizar os dados, e aí a gente ainda não publica, a gente espera virem os dados mais atualizados, e assim a gente publica. A cartilha não, a cartilha já está pronta, a gente já vai publicar assim que terminar essa audiência. Entendo que houve, a partir da fala tanto de Marcos quanto de Tuane, mas entendo que foi acolhido a proposta que já está em encaminhamento de mudança na lei, na intenção de tornar os benefícios mais acessíveis, mas também compreendendo o que a Roberta falou. Estou entendendo que o Conselho tem disposição para fazer um processo de escuta, enfim, com mais publicização, e entendo que isso sai na ata. Pelo andar da carruagem, até o final desse ano, é muito provável que a gente já vote essa lei. Então, vamos colocar como horizonte até o final dessa legislatura. Entendo que isso interessa a gestão, porque o prefeito está no último ano do mandato. A nós também interessa muito e está encaminhado. A pessoa de referência no nosso mandato, Ian, vai ser MEI. Então é importante que vocês tenham contato uns dos outros, umas das outras. Enfim, ela vai pegar esse boi pelo chifre. Mas não é André, não. É o... Não. Acho que foram os encaminhamentos mais objetivos que eu encontrei, mas aí eu vou trazer agora de volta para a mesa. Houve, nas falas da plenária, várias sugestões ou várias questões sobre casos específicos.
casos específicos a gente não tem como trazer como encaminhamento, mas eu oriento as pessoas e o próprio movimento, que já sabe disso, mas eu vou dizer para ficar dito, é que, havendo casos específicos, naturalmente a gente trata de forma específica, e na ausência de Nise, que continua militando, mas está agora noutra tarefa, não compõe mais nosso mandato, a pessoa de referência para essas demandas fica sendo... Estão vendo já a cara dela. Ela está de máscara para se esconder, mas não, brincadeira. Então, vou passar para a mesa e deixar a prefeitura por último, porque aí você vai dizer, isso aqui vai fazer, isso aqui não vai. Não. Então, quem tiver, agora é encaminhamento. Quem tiver um encaminhamento para sugerir ou quiser fazer uma colocação final, não vou nem abrir tempo, porque não é uma fala, mas agora é uma conversa mais da gente ver o que é que encaminha, o que é que pode aparecer na ata como sugestão dessa audiência pública. Quem quer ir primeiro? Vai, Robson. Primeiramente, né, o que me preocupa mais bastante é a situação quanto à referência ao CAD único, né? Porque estão sendo muitos usuários sendo prejudicados e há bastante tempo. Então a gente precisa resolver essa problemática, porque essas pessoas estão sendo penalizadas, né? Para que eu não sei como é que o senhor pode Robson? viabilizar isso, a do CAD único. Qual questão? Qual questão? Para que se veja o que está ocorrendo, né, junto ao CAD único, porque tem muitos usuários assistidos que estão sendo penalizados, né, tendo o seu benefício cortado do Bolsa Família. Eles são usuários acompanhados do serviço, estavam inscritos no CAD único, aí quando vão fazer o recadastramento, Ivan, estão sendo cortados do nada. E tem pessoas que nem o André falou, que já vem há mais de 8 meses. O Jailson mesmo é prova disso. Me ajude, Robson, para a gente encaminhar. Você está falando de casos que acontecem ou você está falando de um problema que a gente pode orientar? Uma problemática, que é um benefício eventual. Está dentro do Bolsa Família. Não, é o contrário. Não, porque quem operacionaliza? Desculpa. Não. É só para a gente entender como é que essa parte é assim mesmo. Essa parte é assim do mesmo. Bolsa Família não é o município, é o governo federal. O que acontece? Na gestão, né, federal passada do Bendito, né, houve todo aquele rebuliço por conta do auxílio emergencial. Então teve muitos cadastros unipessoais. E aí agora, o que a gente tinha antes como base sólida do cadastro único, isso meio que ruiu naquela gestão. E muita gente foi fazendo de várias formas, porque era uma questão de sobrevivência. Sim. Então, muitas vezes as pessoas, elas conviviam na mesma casa, mas para poder acessar, elas fragmentaram as famílias e o cadastro. E aí agora teve um volume muito grande de cadastros unipessoais, pessoas só fazendo cadastro. E aí agora está tendo todo um processo de averiguação mesmo com relação a esses cadastros, entendeu? E aí eu acho que é isso quando eles estão falando, e aí está caindo numa malha fina, digamos assim, do governo federal e está bloqueando o benefício. Aí isso acaba sendo federal, não é o município. Né? E acaba excluindo também, mas aí não tem a ver com o benefício eventual, entendeu? Mas tem alguma coisa que nós podemos fazer aqui, enquanto orientação dessa audiência, para... porque, pelo que eu saiba, o pessoal está sendo acompanhado, né, assim, nesse modelo assim. O assistente social, ele está indo fazer o acompanhamento dessas pessoas. O assistente social que trabalha dentro do CAD único. Aí, o município fica responsável em enviar esse relatório. E muitas das vezes, os usuários estão perdendo o benefício porque o próprio município não está enviando o relatório para lá desse usuário. Jailson é um deles. Jailson está cortado por causa disso.
Uhum. O relatório é isso que eles estavam dizendo, né? Estavam dizendo aí. Não está chegando o relatório aqui dos usuários. Uhum. Vai. Pode pegar. O que é que a gente tem experienciado no CRAS em relação a isso? O Ministério ele manda para o município uma lista de famílias que vai ter esse benefício do Bolsa bloqueado para averiguação. A gente não identificou um planejamento do município para dar respostas a essas famílias que estão com esses benefícios bloqueados. Então, hoje, no CRAS, eu atendo diversas famílias que eu coloco em benefício eventual porque ficam sem nenhuma renda, porque estão em averiguação. Por outro lado, a gente tem que essa averiguação ela tem que ser por visita domiciliar. E a gestão hoje não tem dado conta, por questão de equipe, de disponibilidade de carro para fazer essas visitas. Então, o encaminhamento, Robson, é que essas pessoas que estão com benefício bloqueado e sem nenhuma renda em situação de vulnerabilidade, ela possa ser priorizada nos benefícios eventuais. Eu mando, por exemplo, uma lista com várias... Eu trabalho num CRAS em que são 18 cestas básicas emergenciais. Eu atendo uma média de 7 e 8 a cada plantão. A maioria é essa situação aí que Robson está falando, sem nada. Então, eu espero 30 dias, 20, 15, para mandar a lista, porque eu só posso mandar uma vez por mês. E, ainda assim, se passar dos 18, eu não recebo a cesta básica. Então, por exemplo, o mês passado, a gente mandou 21, mais de 21. Quase 30, recebemos 18. E dessas 18, tinha pessoas nessa situação que Robson falou. Então, não houve um planejamento e não há um planejamento do município para responder com os benefícios eventuais à situação de contingência que essas famílias estão passando por bloqueio do Bolsa Família, certo? E nem a gestão consegue atender a demanda imediata e com rapidez de averiguação. Então, eu estou mais ou menos entendendo o problema, enquanto um problema grande. Mas eu estou aqui pensando, e eu vou pedir ajuda de vocês a pensar, e pode ser que a gente não resolva. Mas a gente pensar como a gente pode, a partir do poder que está nessa mesa agora, sugerir um encaminhamento. O desafio é esse. O que é que a gente pode sugerir um encaminhamento que esteja sob controle da gestão, que Marco e Tuane possam se comprometer e a gente possa registrar como um encaminhamento dessa audiência. Fale no microfone, por gentileza. Está saindo o texto, está saindo o texto. Diga. Que o encaminhamento possível é que essas famílias com benefício bloqueado para averiguação do Bolsa Família e que estão sem rendimento, benefício bloqueado para averiguação do Bolsa Família, isso, que estão sem nenhum rendimento, elas possam ser prioridade nos benefícios eventuais. Então, que a gente possa... Certo. Então, já temos o texto. Que a gente possa, inclusive, enviar separado, fora das cotas. Tá. Vá. Perfeito. Facilita muito. Tamanho do cartão, tamanho da cesta. Este já é a orientação que a prefeitura tem. Então, nós vamos tirar como encaminhamento desta audiência que haverá uma substituição da cesta básica por cartão na perspectiva de dobrar a quantidade de pessoas beneficiadas.
Nos benefícios eventuais. Perfeito. Isso já é um encaminhamento também. Agora, não. Só, Ivan, é emergencial, né? Sim. Não, emergencial. Não é acompanhamento, é emergencial. Pronto, quem for escrever a ata, preste atenção. Não está mais aberta a fala da plenária. Se você tiver uma sugestão de encaminhamento bem rápida, você vai poder dizer. Sim. Certo. Eu agradeço a pergunta. Eu acho que, inclusive, na plenária, durante a manhã de hoje, surgiram várias questões que vão além da lei de benefícios eventuais. E é importante que isso tudo fique registrado. Isso está registrado, essa crítica está registrada. O Marco vai ter a oportunidade depois de falar. Ele vai dizer até onde a prefeitura já pode afirmar coisas e até onde a gente vai continuar lutando por elas. Mas só, enfim, tentando organizar, os encaminhamentos que a gente tirar hoje, eles serão apenas sobre a lei de benefícios eventuais, que é o que orienta essa audiência. Mas, naturalmente, todas as críticas, perguntas e questões são pertinentes. Robélia, você tem mais alguma sugestão de encaminhamento? Quer fazer uma consideração final? Eu tenho uma para o Conselho. Já até falei para ele. Então, que o Conselho Nacional de Assistência Social ele faz reuniões ampliadas e descentralizadas para discutir alguns eixos temáticos que são pertinentes e mais emergentes, né, no contexto. Então, a minha sugestão é que o Conselho Municipal ele possa fazer plenárias ampliadas e talvez descentralizadas por RPA, considerando a particularidade dos territórios, com esse tema de benefícios eventuais, ouvindo movimentos sociais, trabalhadores, usuários, gestores, para a gente poder conseguir contribuir com esse diagnóstico e os encaminhamentos. Excelente. Ian, tu tem moral para dizer que vai fazer? Como é que é? Ou tem que perguntar a alguém? Tem que passar na comissão. Vamos jogar da comissão para a gente fazer, e sim, inclusive está previsto, né, no regimento a reunião de a realização de reuniões ampliadas. Então podemos trazer como encaminhamento, sim, naturalmente. Sim. Então, aí eu anotei 2 pontos, assim, e esse que o Roberto tinha falado também. Aí fico pensando se um deles pode vir para o GT. Porque um que eu trouxe é a questão da minuta. Eu acho que a gente se debruçar sobre a minuta também, enquanto conselho, e a criação do grupo de trabalho no CMAS. Agora é saber se a gente faz essa construção da minuta em separado, em espaços específicos, ou se joga como faz junto, né, Márcio? Então, acho que o que a gente tira, além do encaminhamento de Roberto, é a criação do GT. De benefícios eventuais no CMAS. Mais alguma coisa? Do que eu não... Marco Júnior. Diga aí, diga a sua aí. Eu estava anotando... Bota o seu agora. Eu estava anotando os encaminhamentos que você estava falando e eu concordo. Com relação à comunicação, eu acho que tem que ser algo tensionado mesmo, não tem autonomia para isso. Né? O que a gente tem de compromisso é de fato, chegar junto. O ano já vai fazer parte também da própria comissão do Conselho, porque eu acredito também que vai partir disso. Né? O Conselho ele vai aprovar também essa resolução, a lei e o decreto. Então, vamos dizer assim, a parte da gestão, que seria fazer a minuta e tudo, a gente consegue, mas aí precisa passar nesse diálogo, né? E aí eu também espero muito que até o final do ano a gente esteja com todos os dois prontos, né, para que poder dar seguimento, né, e com a questão também do cartão, que é uma expectativa que trouxe muita felicidade para a gente, na verdade, que era uma discussão muito antiga isso, né? Como o Tony estava trazendo, isso, né? Porque a cesta básica também não tem uma cesta específica para cada situação da pessoa, né? E aí o cartão ele traz uma autonomia muito maior. Não, e para os equipamentos também é outra coisa, né? Tipo, você não tem mais um carro logística, a gente não tem mais. O perigo do alimento se estragar não tem mais, né? Então eu acredito que é isso, assim, o compromisso da gente e também de repassar vocês passam e a gente passar os dados atualizados direitinho. Samuel, tu tem mais uma sugestão? agora para a RPA1 e eu já tive informação que no traz
O que acontece com o kit de reinserção? Ele foi fornecido até setembro de 2023. E aí foi quando encerrou-se o contrato da prefeitura com o fornecedor. E aí passa por todo o processo de licitação, de cotação. E por isso que a gente não está fornecendo no momento, porque a gente está nessa dinâmica da licitação, para que ela possa ser concluída para voltar à oferta do kit de reinserção. Sim, eu sei. E eu não tenho como dar esse prazo, porque não é algo só da secretaria da gente. Então envolve outras secretarias. Vamos fazer esse requerimento, porque me parece ser uma coisa grave. Né? Não pode ficar tanto tempo sem esse benefício. É possível conseguir divulgar um calendário de data de discussão do GT? Assim que formar o GT, a gente já tem atualmente e pode disponibilizar o calendário da reunião de comissões e dos plenos. Isso a gente já tem, pode disponibilizar a qualquer momento. Pronto. Pode colocar. Já está. E a Pronto. gente consegue enviar Já rapidamente. está. Samuel. Desculpa, Wallace. Perfeito. A gente é uma questão, enfim, a gente não vai conseguir resolver nessa mesa. Mas a gente tem feito essa crítica, inclusive, sobre o auxílio moradia. O auxílio moradia tem mais de 7 mil famílias inscritas e que recebem. Não, é outra política. Está na quem executa é a assistência social, mas é encaminhado por moradia. Então são mais de 7 mil famílias que estão no auxílio moradia recebendo 300 conto por mês. Nós sabemos que não existe imóvel para alugar no Recife por 300 conto por mês. Eu já entrei em palafitas que custavam quase isso de aluguel. E é uma crítica que a gente faz porque para quem paga é muito. Porque tem pessoas no auxílio aluguel desde o ano 2000. Então tem gente que está há 20 e poucos anos no auxílio aluguel recebendo 300 conto por mês. Recebia 200, recentemente aumentou para 300. Então, para quem paga uma fortuna, são milhões que a prefeitura paga porque ninguém sai. Né? Não tem uma política de moradia que encaminhe pessoas para residências em que elas precisem deixar de receber o auxílio. Ao mesmo tempo, é muito pouco para quem recebe. Então, uma crítica pertinente que a gente tem feito corriqueiramente à prefeitura, de que é preciso que haja parâmetros e protocolos para que as pessoas entrem no auxílio moradia, que o auxílio moradia seja digno, mas que as pessoas também possam sair para terem moradias adequadas, permanentes. É uma política de moradia que a gente está precisando. Para você ter ideia, o déficit habitacional do Recife, a quantidade de casas, na verdade não é nem casa que falta, porque casa tem, mas a quantidade de pessoas, famílias que precisam de moradia, são mais de 70 mil famílias na cidade do Recife. Então é um grande desafio que a gente não vai deixar de falar até que ele consiga ser resolvido. Marcos, você tem mais alguma consideração? Gente, a conversa está boa, mas a gente encaminhou algumas coisas importantes. Acho que essa audiência está sendo vitoriosa. Queria agradecer o pessoal da prefeitura, o pessoal da sociedade civil, a galera que está o tempo todo lutando, cobrando, participando. Né, meu registro aí para os profissionais e para as profissionais da assistência social, da Prefeitura do Recife, que tem se organizado, que tem demandado, sempre conversam com a gente do mandato, sempre cobram, sempre oferecem denúncias, e a gente procura encaminhar da melhor maneira possível. Algumas questões a gente espera que já sejam resolvidas nos próximos meses, para as outras a luta continua. Nós estamos juntos. Vamos chegar aqui na frente e tirar uma foto de todo mundo?